No capítulo 3 do livro de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 19, tem um texto sagrado que comenta sobre a queda do homem. E a Bíblia diz que a serpente que Deus fez era o animal mais astuto entre todos os animais selvagens. E num diálogo, a serpente com a mulher, com Eva, a serpente diz: é assim que disse Deus, não coma dos frutos que está nas árvores do jardim? E Eva responde para a serpente: dos frutos que está nas árvores, das árvores do jardim, podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Dela não posso comer, nem tampouco tocar, porque Deus disse que no dia que eu tocar, ou comer, eu morrerei, nós morreremos. E a serpente disse: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês se tornam igual a ele, conhecendo entre o bem e o mal. E a mulher olha para a árvore, ao ver que a árvore era atraente, no entendimento da mulher, a árvore também era boa para dar conhecimento e entendimento, pegou do fruto, comeu e ainda deu para o seu marido. E logo os olhos foram abertos, e logo perceberam que estavam nus, e tiveram vergonha, ambos, um do outro, e pegaram folha de figueira, cozeram e se cobriram. E nesse mesmo cenário, Deus surge. Deus vem caminhar, andar no jardim. E o homem ouve, e a mulher ouve o barulho dos passos de Deus, e se esconde entre as árvores. E aí Deus chama pelo homem. Chama o homem: onde você está? Aonde você está? E o homem responde para Deus: eu estou aqui, escondido de trás das árvores. E Deus disse, ele disse para Deus: eu tive medo e me escondi porque eu estou nu. E aí Deus fala com o homem e disse: mas quem disse para você que você estava nu? Está nu. Comeste do fruto da árvore que está no meio do jardim, do qual eu te proibi, eu te disse que não era para comer? E aí Adão fala para Deus: foi a mulher que tu me deste, esta me deu do fruto e eu comi. E aí Deus fala para a mulher, pergunta para a mulher: por que fez isso? E a mulher diz: a serpente me enganou. E aí Deus volta para a serpente e fala: já que tu fizeste isso, maldita és tu entre todos os animais da terra. Andará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias, o pó da terra. E nessa mesma sentença, Deus diz para Satanás, que usou a serpente: e nascerá da descendência da mulher um que esmagará a tua cabeça, e a tua descendência o perseguirá, e tu ferirás o calcanhar, o descendente da mulher. E Deus, continuando a sentenciar os mesmos que cometeram este ato de desobediência, Deus fala para a mulher: e para ti, mulher, já que fez isso, terá que, durante toda a tua gravidez, sofrer horríveis dores, passar por muitas dores, lutas, e ao dar à luz dará à luz com muitas dores. E o teu desejo será para com o teu marido, e ele te governará, ele te dominará. E para o homem Deus fala:
E já que você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. E comerá do suor do teu rosto a erva do campo. Trabalhará todos os dias, até que volte à terra do qual você veio. Que tu és pó e pó tornará a ser. No versículo 19, Deus encerra esse diálogo. E se vê que nesse cenário o homem perde a comunhão com Deus. Ele perde completamente a comunhão. E ele perde de viver no jardim do Éden. Viver sobre uma amizade, uma maravilhosa com Deus. E Deus também o expulsa do jardim. Mas aonde nessa reflexão quero chegar? Jesus Cristo já tinha sido preparado antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabia que Adão ia pecar. E Jesus, quando ele vem, depois de muito tempo, na terra, João está no capítulo 1 do Evangelho, no versículo 29, João vê Jesus descendo para o Rio Jordão, e ele diz, João aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado que herdamos de Adão pelo ato de desobediência, que a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que maldita é a terra por tua causa, Adão. O homem, ele tem essa maldição desfeita na pessoa bendita do Senhor Jesus. No Salmo 51, verso 7, diz o salmista Davi, em pecado gerou minha mãe. Ou seja, em pecado eu nasci e em pecado gerou a minha mãe. O verso 7 fala que ele foi gerado em pecado e em pecado nasceu. No verso 7 do Salmo 51. Também na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, versículo 23, diz, porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. E quanto à serpente que o diabo a usou como ferramenta persuasiva para desviar o homem e a mulher dos propósitos de Deus, da obediência para com Deus. Essa serpente, que é o diabo, diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que a Bíblia diz que é o dragão, a antiga serpente, que engana todo mundo, ela foi lançada para a terra. Nesse cenário, no jardim do Éden, ela estava lá, Satanás estava lá, dentro dessa serpente, com poder persuasivo, enganador, conseguiu desviar o casal. Mas Jesus já veio. Jesus veio, ele disse, eu vim salvar o que se havia perdido. A reconciliação do homem para com Deus está na pessoa bendita de Jesus. Então, refletindo nessa palavra de hoje, Jesus Cristo, ele desfez, como fala na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, ele veio desfazer as obras do diabo. O pecado, ele trouxe para o mundo. Ele trouxe para o mundo todo tipo de enfermidade, todo tipo de iniquidade, todo tipo de maldade. E Jesus, ele veio desfazer essas obras do diabo. Então, o homem precisa de Cristo Jesus, da pessoa bendita do Senhor, de ter um encontro com o Senhor, para que seja desfeito essa maldição que Deus falou, Adão, maldita é a terra por tua causa. O pecado, ele é a maldição que o homem herdou pelo ato da desobediência,
aí no Jardim do Éden, no passado. E Jesus Cristo, ele é a reconciliação, ele é a salvação do homem. O homem, para ele se voltar para Deus, para ter novamente a comunhão com Deus, para ter paz com Deus, ele precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, meu amigo, minha amiga, aceite Jesus como Salvador. Não resista, porque a Bíblia diz desse texto sagrado que todos pecaram. Não tem como escapar se não for na pessoa bendita de Jesus. Não tem como eu fazer para ser salvo se não for na pessoa de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Medite nessa palavra de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 19. E nos textos que foi falado por mim nesse vídeo, você procura na Bíblia e está lá. O Senhor Jesus, ele é a reconciliação do homem com Deus. Ele é a salvação que nós precisamos. Ele é a vida que precisamos para continuar vivendo e existindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor.